Você não é suficiente, ainda. E essa é a verdade que ninguém tem coragem de te dizer. Vivemos numa era de aplausos vazios, likes automáticos e frases doces demais para curar feridas profundas. Mas a vida não aplaude o incompleto. Ela molda, esculpe e pressiona, até que você se torne algo maior do que você mesmo. Porque o que você quer, o que você deseja com o fundo da sua alma, não respeita desejos frágeis, não se curva diante de intenções mornas, não se manifesta na vida de quem espera. A realidade só se dobra àquele que já decidiu quem será. Mesmo antes de o mundo aceitar, é duro ouvir isso, mas é libertador. Você não é suficiente, porque ainda vive tentando agradar um mundo que não te deve nada, porque ainda coloca sua fé no que pode ver com os olhos e não no que pode sentir com o espírito, porque ainda acorda todos os dias esperando que algo de fora valide o que você já deveria ser por dentro. E esse é o erro. Neville Goddard gritou isso em silêncio por décadas e poucos ouviram. Você não recebe aquilo que deseja, você recebe aquilo que é. E, enquanto você continuar sendo a versão frágil, insegura, hesitante, é essa versão que continuará, colhendo resultados que doem. Você só não é suficiente ainda, porque ainda não decidiu, com brutal convicção, que será. Então, antes de qualquer coisa, escute isso. Se inscreva neste canal agora e ative o sino. Porque essa não é mais uma mensagem bonitinha. É um chamado, um soco na alma para te lembrar de quem você pode ser. E se você sente que precisa mudar, então não há tempo para adiar o que sua consciência está pedindo agora. Você só não é suficiente porque está construindo com tijolos que não foram feitos para você. Tijolos de comparação, tijolos de medo, tijolos de distração. Mas hoje, agora, você pode começar a construir com a única matéria-prima que transforma destinos: consciência elevada. Você acha que precisa de mais dinheiro, mais tempo, mais apoio, mas o que você precisa é de clareza. Porque tudo o que você vive agora é apenas o espelho da imagem que você segura dentro de si. Não aquela que você imagina por 5 minutos antes de dormir, mas aquela que vive por trás dos seus hábitos, das suas reações, da sua postura. Você não se move como alguém suficiente, não fala como alguém que já venceu. E é por isso que a vida não te trata como um vitorioso. Mas isso muda hoje, porque o fim sempre vem antes do começo. Quando Edison fracassou 1000 vezes antes de acender a lâmpada, ele não estava tentando acertar. Ele já era aquele que iluminaria o mundo. A realidade só teve tempo de alcançar o que ele já tinha se tornado por... E dentro. Esse é o segredo. Você não espera o sucesso para se tornar alguém. Você se torna alguém. E então o sucesso aparece. Você pode continuar acordando com a mesma mente e esperando um destino diferente. Ou pode decidir que esta manhã a sua mente será mais forte do que sua preguiça, seu medo e sua dúvida. Porque o mundo não vai te entregar nada enquanto você não se entregar inteiro. Você se contenta com migalhas emocionais porque ainda não se reconheceu como banquete. Você aceita rotinas medíocres porque ainda tem medo de caminhar sozinho no escuro. Mas escute, todo mestre andou no escuro antes de acender a própria luz. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Lincoln perdeu tantas eleições que um homem comum teria desistido na terceira. Henry Ford foi chamado de louco por querer produzir carros em massa. Esses homens não eram suficientes, até que decidiram que seriam. E o mundo não teve outra escolha além de reconhecer. Você está esperando reconhecimento antes da decisão. Mas a ordem é outra. Decida, seja, e o mundo virá atrás. Você acha que precisa de motivação? Você não precisa de motivação. Você precisa de uma nova identidade. Uma identidade onde acordar cedo é natural, onde agir com disciplina é o básico, onde se manter em silêncio trabalhando enquanto os outros falam é prazeroso. Você quer resultados gigantes com um ego frágil. Quer mudar sua vida carregando as mesmas desculpas de ontem. Mas você já viu uma águia voar com correntes nas pernas? Já viu um leão caçar pedindo permissão? Você só será suficiente no dia em que parar de negociar com suas limitações como se elas fossem cláusulas do seu destino. Elas não são. São apenas versões temporárias de uma mente que ainda não se libertou do que foi.
Tudo o que você precisa está aqui, agora. Porque o momento presente é o único ponto de criação que existe. O passado é memória. O futuro é ilusão. Mas o agora é o campo onde o invisível vira realidade. Então a pergunta é: quem você decide ser hoje? Quem você decide imaginar ser? Até que essa imagem se torne tão viva dentro de você que o mundo não consiga ignorar? Neville dizia: permaneça fiel à ideia do fim, e tudo entre o agora e o seu destino será dobrado. Mas para isso, você precisa parar de tentar viver no meio. Pare de tentar conciliar medo com fé, ansiedade com visão, preguiça com propósito. Escolha, porque a energia só flui onde há decisão. E quando você decidir, você verá. A realidade muda. As pessoas mudam. Oportunidades surgem. Porque você parou de se mover como alguém que duvida e começou a caminhar como quem sabe. Você não é suficiente ainda. Mas isso pode mudar hoje, se você estiver disposto a perder a versão de você que ainda duvida. Você quer ser alguém que vence? Então comece a morrer. Sim, morrer. Porque toda transformação exige uma morte simbólica. A versão de você que não levanta cedo precisa morrer. A versão que procura validação nos outros precisa morrer. A versão que diz: eu não consigo, não tenho tempo, não tenho sorte. Essa precisa ser enterrada hoje. Você é o seu maior sabotador disfarçado de conselheiro. Você repete padrões, não porque quer, mas porque aceitou viver como cópia do que viu, em vez de autor do que é. E aqui entra a chave de Neville. A imaginação é Deus. A imaginação é o Criador. Mas se você continua imaginando a si, mesmo como fraco, ansioso, perdido, pequeno, não há universo que possa manifestar grandeza com base em fraqueza. Você não pode plantar espinhos e exigir flores. Não pode andar como escravo da dúvida e cobrar os frutos da fé. Ou você se vê como quem já chegou, ou nunca chegará. A mente cria, mas só cria aquilo que você sustenta como real. Você pode repetir 1000 vezes que é rico, próspero, livre, mas se sua respiração muda diante da conta negativa, se sua alma estremece quando vê o sucesso dos outros, então suas palavras são folhas ao vento. Nada floresce sem raiz. E a raiz está em quem você é quando ninguém está olhando, no silêncio, na espera, na dor. A mente que vence é a que decide manter-se firme quando tudo fora dela parece ruir. Você está sendo testado, não pelos outros, mas por você mesmo, pela sua imagem interna, pelo seu nível de consciência. Porque ninguém falha por acaso, falha por identidade. O corpo segue o comando invisível da mente, e a mente segue a imagem que você aceita como verdade. Então, de quem é essa imagem que você anda carregando? Foi dada por quem? Pelos traumas? Pelos seus pais? Pela escola? Pelo abandono? Ou você foi corajoso o suficiente para criar uma nova? Uma imagem blindada, indestrutível, imortal. Os grandes não se tornaram grandes porque foram poupados. Eles se tornaram grandes porque escolheram ser, mesmo quando o mundo os chamava de nada. Neville ensinava que tudo nasce da sensação de já ter, de já ser, de já possuir. Não é crença cega, é convicção consciente. É viver hoje com a mente onde seu corpo ainda não chegou. Você tem vivido como? Como quem está esperando a sorte tocar sua porta. Ou como quem está batendo em todas as portas com a certeza de que uma já é sua. Você quer vencer, mas tem medo do esforço. Quer ser notado, mas teme o silêncio do processo. Quer dinheiro, mas ainda age como quem teme o preço do crescimento. E enquanto você seguir assim, a vida continuará te entregando provas da sua indecisão. Porque a vida não responde ao que você diz. Ela responde ao que você vibra. Você quer mudar, então mude sua vibração. E mudar a vibração não é colocar uma música relaxante e repetir afirmações. É transformar o nível da sua identidade. Comece por pequenos atos inegociáveis. Acorde antes dos outros. Estude o que ninguém está disposto a estudar. Cuide da sua postura, do seu ambiente, do seu círculo. Fale menos, crie mais, sinta-se digno, mesmo antes de ser reconhecido. Porque no fim, você não precisa de mais força.
você precisa de mais clareza. E clareza vem quando você para de fugir da responsabilidade e começa a tratá-la como presente. Você quer ter disciplina? Então pare de perguntar como ter disciplina e comece a perguntar como age alguém que já tem. Esse é o código da imaginação criadora. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você precisa agir como se já fosse. E nesse movimento, o mundo se adapta à sua nova versão. Essa é a realidade. Você é o ímã. Você é o projetor. Você é o campo de força que puxa tudo aquilo que está alinhado com o seu ser mais íntimo. E se você ainda está cercado por falta, dor, repetição e escassez, é porque a imagem que você sustenta ainda vibra nesse nível. Mas você pode mudar isso hoje, simplesmente ao imaginar diferente e mais do que imaginar. Persistir nessa nova imaginação até que ela vença tudo que você foi antes, porque o velho eu vai resistir, vai gritar, vai tentar te puxar de volta, mas você não está aqui para ser o que sempre foi. Você está aqui para quebrar o ciclo, rasgar a versão fraca e vestir a imagem que sua alma já conhece, mas sua mente ainda teme. Você não é suficiente, ainda, porque ainda está jogando pequeno para não incomodar os que pararam de crescer. Mas hoje você se liberta. Hoje você se recusa a ser só mais um. Hoje você decide que será lembrado, não por ter sido perfeito, mas por ter sido corajoso o suficiente para mudar. E quando você muda, tudo muda. Porque a realidade externa é apenas reflexo do que você permitiu florescer internamente. Não existe fora, só existe dentro. A sua vitória não começa quando você conquista algo. Ela começa no exato segundo em que você decide nunca mais voltar ao que era. E esse segundo é agora. Você nasceu para transformar, não para se conformar. Mas o mundo te treinou para obedecer. Obedecer a padrões, a expectativas, a estatísticas. Te disseram o que você deveria ser, o que é realista, o que é possível. Mas a verdade brutal é: o possível sempre foi definido pela coragem dos loucos, não pela cautela dos normais. Se você aceita a normalidade, você condena sua alma à mediocridade. Se você quer liberdade, tem que quebrar o molde com as mãos, nuas da imaginação. Neville dizia: não espere que o mundo mude para mudar por dentro. Mude por dentro e o mundo será forçado a refletir isso. Mas você ainda vive como se o espelho do mundo definisse o seu rosto. Você vê os resultados e então decide quem é. Você olha o saldo bancário e decide se é próspero. Olha para os erros do passado e decide se é digno. Olha para o corpo, a idade, os fracassos. E esquece que o espírito que te habita não tem idade, não tem limites, não tem medo. O espírito não pergunta se dá. Ele declara: eu sou. E o universo inteiro responde a isso. Você precisa parar de conversar com a sua dor e começar a conversar com o seu destino. Pare de negociar com seus medos. Pare de buscar conselho com quem desistiu. Pare de se comparar com quem nunca teve a ousadia de imaginar algo além. A mudança acontece quando você não apenas quer, mas quando você rejeita tudo que não se alinha mais com sua visão. Você não está aqui para ser aceito. Você está aqui para ser alinhado. Aceitação sem identidade é prisão disfarçada de conforto. E você não nasceu para viver preso dentro de uma versão que agrada, mas não realiza. Chega de quase, chega de um dia, chega de dizer é difícil como desculpa para não tentar mais uma vez. A dificuldade é o preço do poder. E se você quer reinar sobre sua realidade, vai ter que merecer essa coroa, não pela força, mas pela clareza. Você acha que Thomas Edison acertou na primeira tentativa? Não. Ele fracassou mais de 1000 vezes até ver a luz literalmente nascer. Mas ele nunca dizia, fracassei. Ele dizia, descobri mais uma forma de não fazer. Você acha que Henry Ford teve apoio quando disse que todo mundo teria um carro? Riram, ridicularizaram, chamaram de louco. Mas ele não precisava da aprovação dos outros. Ele já via aquilo pronto, por dentro, e o mundo apenas obedeceu à sua imagem interna. Walt Disney foi chamado de delirante por acreditar que poderia construir um mundo mágico. Foi demitido por falta de criatividade. Faliu, passou fome, dormiu no chão do estúdio. Mas sua
Visão era mais real que o chão duro. E você? Por que tem desistido tão fácil? Por que aceita tão pouco? Por que trata sua visão como um luxo e não como uma urgência? Você não é fraco. Você apenas se esqueceu do que carrega. A imaginação é o ensaio da criação. É a prévia do invisível, que logo se tornará matéria. Mas você precisa sustentar essa visão mesmo quando tudo te chama de louco. Você precisa dormir com ela, acordar com ela, respirar com ela, sentir o gosto dela antes mesmo de existir. Essa é a disciplina dos grandes. Eles vivem a realidade antes da realidade. Eles dançam antes da música tocar. Eles agradecem antes do milagre acontecer, porque o milagre já está acontecendo, dentro, na mente, na alma, no espírito. E quando o espírito acredita, o mundo não tem escolha. Você pode até não ser suficiente ainda, mas hoje você deu um passo. Hoje algo se moveu. Hoje você permitiu que uma semente fosse plantada. E se você continuar, se você regar essa visão todos os dias com convicção, clareza, ação, se você parar de buscar aprovação externa e começar a andar como quem já carrega a promessa, se você decidir que essa versão atual não define mais sua existência, então o mundo não terá como te ignorar, porque a realidade sempre respeita quem vive como se já fosse. Agora me escuta e grava isso como uma tatuagem na alma. Você pode não ser suficiente ainda, mas está se tornando. E não há força na Terra capaz de parar alguém que já se vê no fim antes de começar. Você não precisa mais de permissão. Você precisa de decisão. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso agora porque chegou a hora. A hora de rasgar as roupas da dúvida, de enterrar as desculpas, de se levantar inteiro, crente, intenso. Você nasceu para marcar, para romper ciclos, para ser um ponto final em gerações de medo, escassez e silêncio. Se você aceitar essa missão, então tudo ao seu redor será reconfigurado. As portas que estavam fechadas se abrirão, as conexões certas aparecerão, as ideias virão com força, a energia vai aumentar, mas só depois da decisão, nunca antes. Então, decida, agora, reescreva sua história, não com pena, com fogo. Se isso te tocou, se isso te chamou, se isso te lembrou do que você veio fazer aqui, então inscreva-se agora, ative o sininho. Porque o que está por vir vai exigir de você mais do que nunca, mas também te dará mais do que você jamais imaginou. Você acha que está esperando o momento certo, mas o momento certo está esperando por você. O universo não responde a hesitantes. Ele responde aos convictos, aos que decidem com o corpo inteiro, aos que queimam as pontes para não terem para onde voltar. Aos que não precisam mais de prova, porque se tornaram a própria evidência. Você quer sinais, mas já é o sinal. Você quer uma garantia, mas o único seguro verdadeiro é sua imaginação sustentada pela fé. E fé não é esperança. Esperança ainda duvida. Fé declara, fé vive como quem já tem, fé não mendiga, fé manifesta. Você não nasceu para rastejar em dúvidas. Você nasceu para caminhar em cima das águas da incerteza, como quem domina o próprio destino. E sim, você ainda sente medo. Mas coragem nunca foi ausência de medo. Foi agir apesar dele. Foi olhar o abismo e dizer, vai ter que se abrir, porque eu vou passar. Você quer ser suficiente? Então pare de perguntar se é, e comece a se mover como quem já é. Neville Goddard ensinava isso com uma clareza absurda. Você já é aquilo que deseja ser. Aceite isso, viva com essa consciência, e tudo ao redor mudará de forma. Mas você só se move quando vê a mudança, quando na verdade é sua mudança interior que gera o movimento externo. Quer mais dinheiro? Então pare de se identificar com a escassez. Comece a viver como quem já tem valor. Valor não é quantidade na conta, é postura, é energia, é a forma como você se enxerga no escuro, sem aplauso, sem validação. Quer amor? Então pare de mendigar presença. Seja tão pleno que sua presença cure o ambiente. Ame-se com tanta firmeza que ninguém mais possa te convencer do contrário. Quer propósito? Então pare de buscar lá fora. Propósito não é encontrado, é revelado. E ele já está aí,
enterrado debaixo da sua insegurança. Você só precisa limpar o caminho, silenciar o barulho, calar a multidão dentro da sua mente e ouvir a única voz que sempre soube quem você é, a voz da sua essência, do seu eu sou, a única afirmação criadora que existe. Eu sou capaz, eu sou suficiente, eu sou agora. Eu sou o começo e o fim dessa realidade. Não importa o que disseram, não importa o que aconteceu, não importa o quanto você caiu. O que importa é o que você escolhe carregar daqui para frente. E você pode decidir, hoje, que a história muda aqui, na sua mente, no seu espírito, no seu silêncio. Você pode decidir que o mundo não vai mais te definir, que os traumas não serão mais um lar, mas apenas uma ponte, que a dor não será mais prisão, mas combustível. Você pode decidir que é suficiente, agora, porque você sempre foi. Mas agora você vai agir como quem sabe, e o mundo vai assistir, vai duvidar, vai tentar te puxar de volta para o normal. Mas quando a mente já viu o fim, não há retorno. Você já sabe o caminho. E tudo o que precisa agora é continuar andando com clareza, com ousadia, com disciplina espiritual, porque riqueza é um estado de consciência. Amor é um reflexo interno. Poder é responsabilidade sobre sua imaginação. Então a pergunta final não é se você é suficiente. A pergunta final é: você vai viver como quem é, ou continuar fingindo que não nasceu para isso? Porque o tempo da dúvida acabou. O tempo do quase foi enterrado. Hoje é o nascimento de uma nova identidade. A identidade que constrói, que imagina e manifesta, que crê e cria, que fala e vê, que decide e transforma. E se você sentiu isso queimando dentro de você, então inscreva-se. Agora, não por mim, por você, por tudo que você ainda vai construir, por tudo que o mundo ainda vai ver através da sua coragem. Ative o sininho, porque esse canal não é só conteúdo, é ferramenta de revolução, é lembrete diário de quem você realmente é. E você é tudo que precisa ser, basta aceitar, assumir e andar como quem carrega o céu dentro do peito, porque você pode não ser suficiente ainda, mas isso pode mudar hoje.